do oscilador local e a da estação de rádio, seja FM, AM, quando você junta essas duas frequências, você cria um batimento. Uma terceira frequência, que é a frequência intermediária, aí a qualidade do som, cara, é 1000 vezes melhor. Hoje em dia a gente acostumou a ouvir som ruim, então a gente está acostumado. Mas na hora que você pega um rádio desses antigos, tipo Transglobe, por exemplo, e vai ouvir o FM, parece que você está ouvindo uma orquestra. É fantástico. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior, a gente começou a fazer um diagnóstico neste rádio relógio da CCE DLE 400, que possivelmente tem um capacitor variável alterado, danificado. No vídeo anterior a gente mostrou o problema, as estações fogem, né? Eu utilizei, para poder fazer essa análise, um analisador de espectro super bonitinho, que é esse daqui, um equipamento moderno, se você for comparar com os equipamentos que eram usados quando esse rádio relógio fazia sucesso, que é na década de 1980 do século passado, ou seja, ele já é um quase quarentão. Naquela época era bem mais fácil de achar as peças, você ia numa loja, achava qualquer peça que você queria, mas hoje em dia já não é bem assim. E isso eu deixei mais ou menos claro no vídeo passado, porque muita gente escreveu para mim dizendo assim, põe lá o capacitor, faz qualquer coisa, mas não é tão simples porque você não acha. Não basta você pegar, caminhar até a Santa Efigênia, comprar uma peça, mesmo porque a Santa Efigênia nem loja tem mais. Então no vídeo passado eu demonstrei para vocês qual é o problema. O variável parece que está com problema nessas placas dele aqui, não sei bem, não sei nem qual é o modelo desse variável aqui. No vídeo de hoje eu vou dar prosseguimento a esse vídeo. Nós vamos tentar desmontar esse rádio relógio, vamos tentar tirar esse capacitor variável, medir ele. Aliás, é interessante observar que até para medir esse capacitor variável não é tão simples, porque os multímetros atuais nem capacímetro de baixa capacitância tem. Então existe toda uma problemática envolvida na análise para se tentar localizar um defeito num equipamento desse daqui, que não é tão simples quanto parece. Antigamente era simples, hoje em dia ficou uma coisa meio complicada. Então é isso, pessoal, nós vamos dar prosseguimento a esse vídeo, vamos ver se é possível reparar o nosso rádio relógio vintage, tem quase 40 anos, vale a pena reparar equipamento vintage. Muita gente fala assim, isso é uma velharia, não é nada. Não é assim, pessoal, isso aqui vale ouro para quem gosta de equipamento vintage, isso vale ouro. E as pessoas têm interesse em consertar, então você não pode simplesmente negligenciar porque você não gosta. Eu acho muito legal e é mais interessante até do que os equipamentos modernos. Enfim, é isso. Vamos dar prosseguimento ao vídeo, vamos ver se a gente vai conseguir recuperar esse radinho relógio, que é muito legal, que era da minha esposa. Vamos lá, pessoal, vamos ver se a gente consegue recuperar. Vamos lá. Para dar prosseguimento ao restauro do DLE 400 da CCE, nós vamos então trocar o capacitor variável, que é essa pecinha bonitinha aqui, e para isso a gente vai ter que recolher todo o knob que controla o capacitor variável totalmente para a esquerda ou para a direita. Isso vai facilitar na hora de recolocar o variável novamente na posição. Aqui eu vou colocar ele inteirinho para o lado esquerdo no início do dial. Isso fez com que o variável recolhesse aqui também. Aqui a gente girou ele no sentido anti-horário ao movimentar totalmente o dial para a esquerda. A remoção do variável é relativamente fácil, não é muito problemática. O problema mesmo vai ser a gente conseguir um variável desse daqui. Não é uma coisa tão simples. Se a gente tivesse na década de 1980 do século passado, seria fácil. Tiraria ele daqui, eu ia até a Santa Efigênia, pegava o metrô, ia até a Santa Efigênia e comprava um variável desse daqui. Entrava em qualquer loja, me dá um variável da CCE, do DLE 400. O cara te dava o variável e você botava aqui. Só que a gente está em 2023. E isso cria um grande problema, porque as lojas de eletrônica praticamente não existem mais. Esse capacitor variável também, alguém talvez tenha ele, mas não vai vender numa loja. Todas as lojas hoje em dia, a esmagadora maioria das lojas é pela internet. Então não é fácil de
encontrar um capacitor desse daqui. Porque na hora que você pergunta para o vendedor, você tem o capacitor variável que vai no CCE DLE 400, o cara vai falar, ih, não tem a menor ideia se serve ou não. O cara não sabe, ele não tem a menor ideia se esse capacitor aqui serve. Então a gente vai ter que tirar ele daqui e tentar, de alguma forma, identificar ele para facilitar a nossa compra do novo variável. Algumas pessoas falaram, é fácil consertar, é só botar WD-40 e tal. Não é assim, pessoal. Esse variável está com as placas totalmente estragadas, é visível aqui dentro. Então ele não tem conserto, não tem como fazer. Existe variável no mundo? Existe. Mas você não vai entrar numa loja e comprar um variável desse. Então é isso, vamos tirar ele daqui e vamos iniciar essa operação removendo esses parafusinhos que tem aqui, ó. Parece que são só 4 parafusos. Um parafusinho já está aqui. Então aqui são 3 parafusos. Aparentemente é só isso. Provavelmente se eu levantar a plaquinha ela vai sair, ó. Aqui está o variável. Eu vou fazer umas marquinhas nele. Aqui na realidade eu vou utilizar o próprio vídeo depois para poder identificar a posição aqui dele. Aqui a gente tem os 3 terminais de um lado, 3 terminais do outro. Aqui é o terra, né? É o GND comum aos capacitores dentro do variável, esses 2 aqui. Aqui a gente tem o capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, capacitor 4. Não sei bem se é nessa ordem. Mas esse aqui, se não me engano, é o do oscilador local. E esse aqui é o da antena. Se não for, é ao contrário. Nós vamos remover o capacitor agora. Tem um pedaço de alguma coisa aqui. Aqui, ó. Olha que interessante. Aqui a gente tem um fio da bobina. Se eu consigo mostrar para vocês, ó. Ó, a bobina de antena do AM, que é o ferrite, né? Aqui, ó. Tem um fio dele que está ligado no centro do capacitor variável. Tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ó. Remover. A gente não pode esquecer depois de ligar esse micro pedacinho de fio aqui. Vou fazer uma limpeza aqui da mesa. E vamos tentar entender esse capacitor aqui. Aqui está ele. O próximo passo para a gente poder trocar esse capacitor aqui, esse capacitor variável que a gente acabou de remover do rádio, é identificar os valores desse capacitor, porque sem você saber os valores, você não tem como trocar o capacitor. Muita gente pode dizer assim, põe qualquer um lá e vê se funciona. Poderia até ser se eu tivesse esses capacitorzinhos aqui jogados numa sucata, mas eu não tenho mais. E antigamente, como eu disse, você entrava numa loja e comprava. Era a coisa mais fácil do mundo. Você não se preocupava em saber quais são os valores do capacitor. Esse capacitor aqui, ele é um capacitor variável que na literatura você vai encontrar ele como gang capacitor, que são capacitores agrupados. Aqui nesse caso aqui, a gente tem 4 capacitores, fora os trimmers que tem aqui embaixo, que são pequenos ajustes finos
da capacitância do capacitor principal. O maior problema para a gente poder identificar o valor desses capacitores aqui, que são capacitores de baixa capacitância, é que esses instrumentos aqui, os multímetros convencionais, muito poucos multímetros convencionais medem capacitâncias baixas, abaixo de 30, 40 picofarads, que é o normal desses capacitores aqui. Na seção de AM do capacitor, a gente tem mais ou menos uma variação de mais ou menos 100 PF, 100 picofarads, e na seção de FM mais ou menos 30 picofarads, 20 picofarads, eu não sei exatamente qual o valor desse aqui. E esses multímetros aqui, eles não conseguem medir isso, já que eles medem melhor as capacitâncias acima de 200 nanofarads. E nesse caso aqui a capacitância é bem menor que isso. Então esses multímetros aqui eles são praticamente sem uso no caso de medição desse tipo de capacitor. Como eu falei, naquela época, antigamente, você nem estava preocupado em saber o valor. Você ia na loja, comprava um e botava. Hoje em dia isso não é possível, que você não vai entrar numa loja e comprar esse capacitor aqui, que o cara vai achar que você é um alienígena. Então, para tentar medir esse capacitor aqui, o que eu fiz? Eu construí um capacímetro de baixíssima capacitância utilizando um Arduino. Tá vendo? Eu peguei um Arduino, montei um capacímetro utilizando alguns esquemas, alguns projetos que já tinham na internet. Eu só fiz algumas alterações para eu poder utilizar para mim. No caso desse capacímetro aqui, ele mede mais ou menos a partir de 15 picofarads por aí. Mas o meu objetivo é tentar entender qual é a variação desse capacitor e tentar comprar um parecido com ele. Não é tão fácil como parece, mas nós vamos tentar medir esse capacitor e nós vamos comprar um desse aqui se for possível, ou então se eu ganhar de presente de alguém. Então é isso, pessoal, nós vamos utilizar o nosso capacímetro para fazer essa medição. Eu gostaria, antes de fazer essa medição, mostrar para vocês como que é a disposição dos capacitores dentro do capacitor agrupado, que é o Gang Capacitor. Dentro dele a gente tem 4 capacitores, C1, C2, C3 e C4. Aqui nesses terminais, do lado de cá a gente tem 3 terminais e do lado de cá mais 3 terminais. Nessa posição aqui, esse lado do capacitor é o lado da seção de AM, sendo que tem 3 terminais. O terminal do meio é comum, que é o terra, é o GND, que é o comum a todos esses capacitores aqui. GND. Aqui também é um GND. Observe que do lado de cá a gente também tem os 3 terminais. 1, 2, 3. O terminal de cá, esse aqui é o C1. O terminal daqui é o C2 e o do meio é o C3 GND. O nosso objetivo aqui vai ser saber o valor desses capacitores aqui, C1, C2, C3 e C4, utilizando o nosso capacímetro de baixa capacitância. Ele não é um capacímetro de alta precisão, mas ele vai dar para a gente uma boa ideia do valor desse capacitor. Lembrando também uma coisa importante aqui, que aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, praticamente as estações de AM já praticamente não funcionam. Aqui em São Paulo quase você não tem mais estações de AM, aqui na capital paulista. Outro dia eu estava virando o dial do rádio, do carro, e nem entrava estação nenhuma de AM mais, não tem mais estação de AM aqui. Então o que importa mais nesse caso é a seção de FM. Obviamente que isso aqui é um ensaio para a gente poder fazer um teste, para a gente ver se a gente consegue recuperar o rádio. Se a gente conseguir um capacitor que tenha os mesmos valores desse aqui, tanto na seção de AM como na seção de FM, vai ser um golaço. Se a gente não conseguir, pelo menos que a seção de FM, os valores sejam parecidos com esse daqui. Então vamos fazer a primeira medição aqui. Eu vou fazer a medição do lado do FM, ok? Que é esse lado aqui. Eu vou pegar a garrinha jacaré do capacímetro e vou colocar no meio do capacitor. Eu estou colocando a garrinha nesse ponto aqui, ó, nesse caso. E vou colocar o outro lado da garrinha em um dos capacitores. No caso aqui, eu estou colocando nesse daqui.
Aqui a gente está marcando 23 picofarads, tá vendo? Já é um valor interessante. Eu vou virar o capacitor, não quero que a minha mão atrapalhe a medição. Esses valores de capacitor eles são muito chatos de medir, porque só de você botar a mão perto ele já tem uma variação grande. Então eu vou recolher ele inteirinho aqui para a esquerda, já, ó, vou colocar ele inteirinho para a direita. Deu mais ou menos 7 picofarads por aí, ó, não vou colocar minha mão longe, 10 picofarads aqui, ó. Lembrando que esse capacímetro ele não é muito bom abaixo de 15 picofarads, então eu vou considerar mais ou menos 10 picofarads. E agora eu vou virar o nosso potenciômetro aqui, nosso eixo do capacitor. Essa capacitância vai ter que aumentar. Eu não queria atrapalhar aqui a medição, ó. Vou virar aqui, ó. Tá aumentando. 17. Ó, tá vendo? Foi do 17 para o 12, ele caiu. Apenas mostra aquela falha que eu disse inicialmente do soquinho que está dando, do mau contato dentro dele. Aqui tem mais ou menos 30 picofarads. E o mínimo deu mais ou menos 10 picofarads. Vamos ver se confere. Ali está 11 picofarads, 12, 11. Então eu vou considerar 10 picofarads desse lado do capacitor aqui. É uma mínima capacitância. 10 picofarads. E vou virar novamente o capacitor aqui totalmente para a esquerda. Vou abrir ele. E deu 30 picofarads. Então é 10 picofarads por 30 picofarads. A gente observa bem que só de encostar aqui tem uma variação grande. Ó. Ó, vai do 16 para o 20, tá vendo? Está muito instável. Agora eu vou medir o outro capacitor. Esse aqui deu 10,30. Vamos ver se esse aqui também dá 10,30 ou se ele é diferente. Aqui está com 32. E pode existir uma pequena variação devido ao ajuste do trimmer embaixo, que varia mais ou menos 3, 4 picofarads na capacitância total. Então aqui está com 32 nesse segundo capacitor, que é o C2. Vou virar ele inteirinho ao contrário, aqui para o lado direito. Ó, 16 picofarads. Só que isso não é a capacitância dele, não bate com essa daqui. Ó. Eu vou dar uma mexida. Ó, foi para 10, ó. Observe bem aqui. Ó, 10 picofarads, tá vendo? Vai do 10, 7, que existe aquela intermitência que a gente estava observando logo no comecinho do vídeo, que mostra as estações fugindo. Lembra no primeiro vídeo que as estações fugiam? Novamente, ó, vou mexer aqui, ó, 16, 17, dá uns toquinhos, ele cai. 17, ó, virei bastante, ele continua em 17. Eu vou considerar esse capacitor aqui 15. É uma variação bem grande aqui. Eu vou considerar que esse capacitor do lado de cá tem a mesma capacitância do primeiro. Mais ou menos 30 por 10. Ele está variando muito. Ó. Eu vou colocar 30 por 10 e vamos ver se... Ó, 36 também tem a variação do próprio trimmer que tem aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo uma estabilização um pouquinho maior aqui. Ó, 33, né? Mais ou menos parecido com aquele primeiro. Ó, 32, vamos lá. Vamos virar inteirinho, vamos ver se chega em 10 aqui. 15, o outro deu mais ou menos 10, 12, né? Então é mais ou menos isso. É entre 10 e 30. Eu vou colocar entre 10 e 30, que é a capacitância que eu procuro. Isso aqui é na seção do FM. Agora eu vou fazer um teste na seção do AM. Então eu vou inverter aqui o capacitor. Essa seção do AM, as capacitâncias envolvidas geralmente são maiores. Às vezes o capacitor, um lado, tem uma capacitância maior do que a do outro. Geralmente a capacitância que é maior
é do lado do capacitor que é ligado na bobina de antena, e o que é um pouquinho menor a capacitância ligado no oscilador local. Então nós vamos agora fazer um teste desse lado aqui desse capacitor, cuja capacitância é provavelmente maior do que a do lado de lá. 16 aqui, vamos ver, vamos aumentar. Ó, muito mais, ó. 114 PF, 115, 117. Vamos colocar aqui 120 PF, que eu sei que é um valor mais ou menos real do capacitor. Então vamos lá, novamente. Olha como varia aqui. Só de botar a mão ele varia bastante. Então eu não vou botar nem a mão. Vou segurar ele aqui assim, com a lapiseira. Vamos ver ele baixar ali o valor. Vê que ele foi de 10 até 140, é isso? 10, 110, 120. Então eu vou colocar aqui, ó. 10. Perdão, uma lapiseira. 10, 120. Que é o valor que eu acho que está certo. Vamos ver do outro lado. Ó, 10 PF. Até 110, tá vendo? Então, é 10, 120, 10, 110. 10, 120, eu vou colocar aqui. Então, o meu objetivo agora vai ser encontrar capacitores que tenham esse valor aqui para ser comprado nas lojas, em alguém que tenha para vender, coisa desse tipo. Não é fácil encontrar esses capacitores. Uma outra coisa que é importante levar em consideração na hora que a gente faz uma aquisição desse tipo de capacitor é ver as dimensões dele, porque senão ele também não cabe na placa. Vamos dar uma olhadinha. Aqui eu tenho uma reguinha pequena. Ó. Aqui ele tem 2 centímetros de lado. Vamos ver esse lado aqui. Deve ser igual. Ó. 2 centímetros também. E a altura dele, mais ou menos 1,6 por aí, um centímetro, entre 1,5 centímetro, mais ou menos 1,5 centímetro. Então ele vai ter a dimensão de 2 centímetros por 2 centímetros pela altura de 1,5 centímetro. Então é isso que a gente tem que procurar agora. Um capacitor que tenha essas características aqui, de 10 por 30, 10 por 30, 10 por 120, 10 por 120, para a gente ver se a gente consegue ressuscitar o nosso rádio-relógio. A gente vê que tem que fazer umas gambiarras de vez em quando, porque é impossível você conseguir as mesmas condições que você tinha há 40 anos atrás, na bancada de 40 anos atrás. Hoje mudou muito, a gente pode ver que eu tive que construir rapidamente um capacímetro com Arduino, porque os instrumentos que eu tenho aqui não medem valores tão baixos. Aliás, valores muito baixos de capacitores são raramente encontrados nos equipamentos modernos, porque valores baixos de 10 picofarads, 20 picofarads, geralmente são valores relacionados a dispositivos de radiofrequência. Aí sim você encontra capacitores bem baixos. Mas na grande maioria da eletrônica moderna, você não utiliza mais capacitores de baixíssimo valor assim. Mesmo na eletrônica comercial, nas seções de radiofrequência, como os circuitos integrados dominaram bastante o mercado, ou pelo menos na grande maioria dos equipamentos, então você não precisa desses capacitores aqui, você nem os vê, porque eles ficam dentro do próprio circuito integrado. Então é isso, pessoal. Chegou a nossa hora de fazer a busca pela internet, para procurar esses capacitores aqui e ver se a gente consegue alguma coisa que pode ser interessante para o nosso projeto. Se tiver, tudo bem. Se não tiver, tudo bem também. Daí eu vou esperar um dia eu encontrar um capacitor desses.
Se demorar muito a minha busca por esse capacitor, eu vou colocar o vídeo no ar dessa mesma forma, para que vocês fiquem sabendo o andamento da nossa restauração do CCE DLE 400, do nosso rádio relógio de 30 e poucos anos, quase quarentão. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos procurar esse material aqui. Muito bem, pessoal. Enquanto eu aguardo um capacitor variável novo, ou pelo menos seminovo para encaixar no local, eu vou fazer um teste nesse daqui. Eu percebi que está bastante instável. Aqui só de, às vezes dá, vai de 25 PF só de chegar perto. Então eu vou remover essa pecinha aqui, que é o quinobinho dele, e vou fazer uma coisa que não se deve fazer. Mas como ele está bem baleado já, eu vou colocar um pouquinho de WD-40 no eixo dele, mas é um pouquinho só para poder penetrar. Vamos ver se vai variar alguma coisa ali. Mais um pouquinho aqui. Até eu perceber uma variação de capacitância. A gente já percebe uma pequena variação ali. Isso é importante. Perfeito. Então aqui está variando a capacitância bem ligeiramente, mas é o suficiente para poder tirar uma estação do ar. Ó. De 35 para 34. Ó, veja que dá uma 34.5 a 4.3. Vamos ver se ele cai uma 33, tá vendo? Isso mostra uma variação de capacitância com a presença do lubrificante dentro das placas. Como o capacitor já era mesmo, também não vai me matar, não vai estragar nada. Vou colocar um pouquinho aqui, o suficiente para ele entrar dentro das placas. Isso já é um banho, né, de lubrificante dentro. Vamos ver. Então é uma experiência. Até a gente chegar a um capacitor novo. Né? Então é isso. Agora eu vou desmontar ele do circuito aqui, vou colocar ele de volta no rádio e vamos ver o que é que vai dar isso. Vamos lá então? Enquanto a gente não chega um capacitor, na realidade eu nem consegui encontrar um capacitor ainda. Todos que eu vejo não bate nas especificações que a gente levantou agora há pouco. Então o que eu vou fazer agora é botar esse capacitorzinho lá no rádio e ver o que é que vai acontecer. Não estou botando muita fé que a gente consiga um capacitor igual a esse não. Em todo caso, também não me custa tentar. Vamos lá, pessoal, vamos em busca do capacitor perdido no tempo. Muito bem, então enquanto a gente espera um capacitor novo desse aqui, mesmo que a gente tenha que achar ele numa sucata, etc., enquanto a gente espera ele, eu vou recolocar o capacitor aqui depois dessa limpeza que eu fiz nele. Vamos ver se tem alguma mudança ou não. Se tiver mudança, então eu não vou nem procurar um capacitor novo ou de segunda mão. Eu vou manter ele mesmo aqui. Se funcionar direitinho. Se não funcionar, não tem problema. Nós vamos remontar o capacitor e ver se vai surtir algum efeito aqui. Vamos colocar ele novamente no local. Não sei se vocês lembram, havia aqui um fiozinho que era ligado na parte central do capacitor variável, que era no terra, na realidade. Então eu vou encaixar esse fiozinho aqui, ó, para que ele possa ter um funcionamento normal de novo. Esse fiozinho aqui é da bobina de antena. A gente precisa sempre ter cuidado para ligar ele de novo aqui, ó. Ok, ufa. Isso aqui para cá.
E agora vamos encaixar o capacitor novamente ali. Depois, por último, eu soldo o fiozinho do AM, para não ter que ficar tirando e pondo esse fiozinho à toa. É isso aí, pessoal. Depois que eu consegui uma técnica ninja de reencaixar essa plaquinha novamente aqui com um pouquinho de esforço e ter o capacitor novamente sido encaixado na plaquinha, qual não foi minha surpresa em ver que melhorou muito depois da limpeza? Não é 100% não, mas melhorou bastante. Observe que interessante. Antigamente, no comecinho do vídeo, ou no vídeo anterior, não lembro bem, o oscilador local, ele chegava nessa parte aqui, ele começava a falhar muito e perdia a sintonia. Agora, observe que interessante aqui. Aqui nós estamos com o sinal do oscilador local bem aqui, ó. Quero ver se a nossa câmerazinha mostra bem aqui. Aqui está o sinal do oscilador local aqui. Deixar a ponto máximo possível perto. E ele não está mais variando, observe bem, ó. Eu vou trazer ele para cá, observe que o oscilador local, que é esse spike aqui, ele vai se deslocar para a esquerda suavemente, ó. Coisa que ele não fazia antes, ó. Olha a estabilidade dele. Perfeito, né? Ó. Quando chegava aqui, ele começava a cair, lembra? Ele ficava bem instável. Aqui ele continua andando, ó. Olha ele aqui bonitinho, ó. E já temos o oscilador local indo de ponta a ponta dentro do espectro necessário para poder receber as estações. Agora vamos ver aqui como ele está recebendo essas estações. Vamos lá. Perfeito. Não falha mais, ó. Nesse momento, minha amiga. Oi, Paulo. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá aqui com a gente. Olha, essas investigações... E foi tão bom que agora tem o marido. Isso acontece... Olha a clareza do som. Aqui nem pegava, né? O que é uma pena. E pra você terminar o dia bem informado, não perca o radar. Essa gente fofoqueira. Tudo isso não, eu não vou ficar bravo. Eles também tinham uma... A gente observa bem que antes era bem instável, ficou bem estável agora. Ou seja, a gente já tem o rádio operacional de novo. Naturalmente que eu vou encomendar um capacitor novo, não vou deixar esse aqui a vida inteira, mas já é possível ouvir FM novamente. Ó. As informações dessas autoridades policiais dão conta... O Vinix C40. Mais unidade cristã. O NX, você também vai curtir a Igreja de Cristo. Obviamente que está sem antena. Então é isso. Agora eu vou fechar o radinho e aguardar um capacitor novo se um dia aparecer. Se não aparecer, vai ficar esse aqui mesmo já agora funcionando.
Cuidado com as músicas por causa do direito autoral. Perfeito. Melhorou muito depois que eu limpei o capacitor. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo, onde nós completamos a segunda parte da série que mostrou a recuperação desse rádio relógio CCE, DLE 400, e tudo que foi envolvido para poder fazer esse conserto. Obviamente que eu ainda vou trocar esse capacitor variável. Esse capacitor variável ele não está perfeito, mas o rádio melhorou tremendamente com relação ao vídeo anterior, que ele não funcionava mais. Na prática, você sintonizava e ficava fugindo da estação. O objetivo do vídeo não foi exatamente fazer um conserto do rádio. Foi demonstrar as características que envolvem esse tipo de conserto de um equipamento antigo, sendo tentado o conserto dele nos tempos modernos. Vocês viram que eu utilizei um analisador de espectro para poder fazer a análise da posição do oscilador local. Eu utilizei também um Arduino, onde eu construí um capacímetro de baixíssima capacitância para poder medir o capacitor variável. Ou seja, a gente precisou fazer um remeleixo, um rebuliço, porque há 40 anos atrás isso era fácil de ser resolvido. Nos tempos atuais não é fácil você recuperar equipamentos vintage. Não é fácil. Mas eu volto a afirmar para vocês que a recuperação desse tipo de equipamento antigo, vintage, é muito prazerosa e sempre rende um bom dinheiro para quem se propõe a fazer o conserto, porque pouca gente conserta, então é bastante interessante. Além disso, quando você trabalha com eletrônica, você utiliza vários conhecimentos. O conhecimento que você adquire consertando uma injeção eletrônica, por exemplo, pode ser aplicado no conserto de um rádio-relógio. O conhecimento adquirido numa apostila técnica, você pode empregar em outros segmentos, por exemplo, no segmento de concertos de motherboard, por exemplo, num projeto como eu fiz em vídeo anterior, naquele simulador de sensor de oxigênio, de sonda lambda, porque a eletrônica ela é universal. Então, quando você junta os conhecimentos, você consegue consertar equipamentos, consegue projetar equipamentos com o conhecimento que você junta de várias áreas diferentes. Que foi o que eu fiz aqui nesse rádio. A gente viu que o capacitor variável é bem difícil de achar. Eu procurei na internet um capacitor com essas características. Eu não achei, eu achei vários modelos parecidos, mas que ia dar mais trabalho fazer a correção dele depois do que tentar conseguir um capacitor desse daqui. Procurei em vários lugares um capacitor desse, uma sucata desse rádio-relógio, também não consegui. Tinha um cara que tinha algo parecido, mas o cara queria $1 milhão. Então eu não comprei. Eu me dou por satisfeito como ele está nesse momento. Eu acho que ele ficou muito legal. Então é isso, pessoal. Nós vamos dar por encerrada essa parte desse concerto aqui. Eu vou pedir para vocês também que quem ainda não é inscrito no canal, que faça a inscrição, porque sempre que tem vídeos novos, o próprio YouTube ele notifica o interessado. Então, se você assina o canal, que não paga R$1 para poder assinar o canal, você recebe notificações sempre que a gente cria um vídeo novo, tá bom? E também vou pedir para aqueles que quiserem colaborar com o canal de alguma forma, que se tornem membros do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. É só você clicar nesse botãozinho Seja Membro e você, com uma micro quantia mensal, você ajuda o canal a fazer vídeos legais como esse daqui. Porque os vídeos eles precisam de um gasto para poder ser feito. Então, se vocês puderem ajudar sendo membros do canal, eu vou agradecer profundamente. A gente já tem quase 80 membros no canal, e esses 80 membros ajudam a gente muito. Eu sou sempre muito agradecido aos membros do canal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que de alguma forma o conhecimento que foi trazido a vocês possa ajudá-los de alguma maneira
em outros reparos futuros, em outras ideias futuras. Eu espero que vocês tenham gostado, sinceramente, foi esse o meu objetivo, que vocês tenham gostado desse vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, como sempre. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Sabe aquela casquinha que forma em cima do ovo, depois que você põe o queijo ralado? Cara, é uma delícia. Isso daí não tem... Não, você pode comer com um pouquinho de arroz do lado, até um pouquinho de feijão, mas esse queijinho com aquela casquinha em cima, cara... Tô com vontade de comer já que tá chegando a hora do almoço já.